E as causas do tratamento estão se tornando cada vez mais complexas. Ou estão aumentando por algum motivo, ou muitas vezes estão diminuindo por algum motivo. Então, isso é um mundo muito importante a gente entender como é que a gente pode melhorar o nosso entendimento da complexidade das causas. Agora, como é que está o nosso tratamento de sementes? Pensando nessa dinâmica de cauda, a engenharia das caudas, ou seja, números mais baixos e números mais altos, o que se tem para nós de entendimento desses tratamentos de semente cada vez mais complexos para entregar um produto pronto para uso para o nosso agricultor moderno? Boa tarde, pessoal. Bom, aproveitando um pouco do gancho do Dr. Bagatelli, queria explicar um pouco para vocês sobre a complexidade e as variáveis de um tratamento de sementes. Então, vamos começar. Primeiro, eu vou falar um pouco sobre as sementes. Com o avanço da genética, os diferentes cultivares também estão promovendo diferentes superfícies na semente. E, por exemplo, no caso da soja, a alta rugosidade está começando a tornar o tratamento de semente cada vez mais desafiador. Um outro ponto importante é a cauda de tratamento. Com esses mais de 40 anos de evolução no tratamento de sementes, não só o aumento do volume de cauda, mas a complexidade dos itens que vão na cauda de tratamento, começam a promover o polímero para a semente como um protagonista, um agente de sinergia, porque é ele que tem que compatibilizar toda essa cauda de tratamento e também promover um bom filme de aplicação. Com essas variáveis de semente e de cauda de tratamento, o processo começa cada vez mais a se tornar relevante. Então, variáveis como tipo de equipamento, processo de adição e mistura, temperatura ambiente, layout de fábrica, começam a definir um bom tratamento e um tratamento ruim. E devido a toda essa complexidade, cada vez mais fica difícil padronizar dosagens de polímero e de pó-secante. Nós precisamos entender as particularidades de cada cliente, de cada planta de TSI, para poder indicar doses cada vez mais customizadas. E por que eu estou dizendo isso? Porque essa complexidade ela impacta diretamente na plantabilidade. Eu vou mostrar para vocês agora um caso do que acontece quando não tem a sinergia em todas essas variáveis. Em uma de nossas visitas ao campo, nós deparamos com essa situação. Sementes grudando na escova, acúmulo de semente no dosador. Então, após uma primeira análise feita no local, o que nós descobrimos? Primeiro, diferentes tamanhos de peneira na semente. Então isso, como o próprio Dr. Arbex disse, já impacta na plantabilidade. O segundo ponto que a gente percebeu foi sementes grudando. Então, olha a fotinha aqui, a semente grudando na mão da moça. Então, por que isso acontece? Isso é alta umidade vinda do tratamento de sementes. Então, na química, isso causa um efeito que a gente chama de efeito TAC. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos essas informações, levamos para a sementeira e nós descobrimos que eles fez todo o trabalho de homologação e aprovação do tratamento com uma dose de pó de acabamento, só que ele pegou essa dose e usou nas outras caudas que ele tinha. Então o que nós fizemos? Nós pegamos essas informações, levamos para o nosso sítio na BioGrow em Valinhos e fizemos análises comparativas. Então aqui está o resultado. Primeiro, fluidez. Olha a diferença no tempo de escoamento, você usando uma cauda mais complexa e outra menos complexa, padronizando a mesma dosagem de pó de acabamento. Então o que a gente percebeu? Isso já gera um impacto gigante, que deu quase 20%. Aqui o que eu queria mostrar é que não é só o volume de cauda, mas a proporcionalidade entre os itens da cauda de tratamento também interfere na fluidez. Um outro ponto importante, secagem. Olha a diferença de secagem entre os tratamentos. Alguns ficaram bons, mas outros ficaram ruins. E essa umidade que você vê nessas duas últimas foi o que gerou aquele efeito TAG que a gente viu no começo da minha apresentação. Mais uns 10. Então, com isso, a gente conseguiu mostrar para essa sementeira a importância da customização de dose, dessa personalização. Meio que concentrou, então. Se isso é feito corretamente, os resultados são satisfatórios. Ó. Baixo coeficiente de variação, baixo número de duplas e falhas. Exato. Então, qual que é o trabalho que a BioGrow está fazendo? Primeiro é cada vez mais se atualizando no mercado e buscando
essa personalização com os nossos clientes, entendendo as suas particularidades, para poder trazer soluções mais adequadas para cada uma situação. Indicando o nosso pacote de soluções. Como, por exemplo, polímeros de alta compatibilidade. Qual que é a importância da compatibilidade? Bom, como vocês podem ver aqui, a diferença entre um polímero de alta compatibilidade e um polímero de baixa compatibilidade, ele faz uma diferença significativa no filme de aplicação, na uniformidade de aplicação das sementes. E essa uniformidade já gera uma diferença na fluidez. Mas por que normalmente o agricultor não vê isso? Depois desse tratamento, é adicionada uma alta carga de pó de acabamento, que acaba meio que maquiando essa deficiência. Então, o agricultor acaba não vendo, mas a deficiência continua lá. E qual que é a desvantagem disso? A alta dosagem de pó também promove o alto desprendimento de poeira. Então, a nossa linha de polímeros de alta compatibilidade, além de promover uma uniformidade de aplicação, também tem um baixo desprendimento de poeira. Outra solução BioGrow, a nossa nova geração de polímeros multifuncionais, né? E o que é isso? Aqui é um pequeno exemplo de uma cauda de tratamento. Olha a quantidade de itens que vai nessa cauda de tratamento. Então, uma das nossas soluções é o nosso polímero 3 em 1. Polímero, nutrição e bioestimulação, tá? Qual que é a vantagem desse polímero 3 em 1? Você não precisa colocar nem enraizante e nem nutrição no seu tratamento de semente, porque esses insumos já são inseridos diretamente no polímero. E qual que é a vantagem disso? Primeiro, você diminui o número de itens na sua cauda de tratamento. Então, isso ajuda a minimizar problemas de incompatibilidade. Consequentemente, diminuindo a quantidade de produtos, você acaba reduzindo o volume de cauda, que podem chegar aí de 20% a 30%, dependendo da cauda de tratamento. E qual que é a vantagem disso? Como o próprio Dr. Bagatelli disse, você pode minimizar esse problema de dano por embebição e você também melhora a secagem da aplicação. Então, melhorando a secagem, você evita aquele problema inicial do efeito TAC e o problema na fluidez. E por último, o nosso pó de acabamento tecnologia zero grafite. Né? E por que zero grafite se o mercado está acostumado a usar bastante grafite? Porque a alta condutividade do grafite, ela danifica tanto componentes elétricos como componentes eletrônicos. E no mercado onde os nossos equipamentos são cada vez mais tecnológicos, o grafite que no começo parecia ser uma boa, ele começa a ser um vilão. Então, qual que é o trabalho que a BioGrow está fazendo? Um polímero sem grafite, atrelado a essa otimização de doses e personalização de processo, diminuir e até eliminar a adição de grafite na caixa de sementes. Agora, aonde é que a gente vê que realmente é importante você colocar grafite? No disco e no anel. Por quê? Porque aqui a gente está falando de contato direto entre duas peças plásticas. Então, nenhum tratamento de semente vai gerar a lubrificação necessária nesse ponto. Então, o que nós aprendemos e indicamos? Grafite spray. Por quê? Uma baixa dosagem de grafite, você consegue uma boa lubrificação com baixo desprendimento de poeira. Bom, e é isso, Bagatelli. É só uma pequena pincelada aí do que é o tratamento de semente e a sua complexidade.